A CPI da pandemia, a CPI da Covid, vamos ver qual o nome que vai ser mais usado, ela irá começar em breve, né? Mas já tem algumas coisas que eu posso falar, né, do que eu acho que pode acontecer, né? As CPIs, já faz tempo que não acontecem CPIs importantes. Toda CPI é feita contra um governo, é para prejudicar o governo. Não existe CPI para prejudicar a oposição. Toda CPI é assim. E essa é uma CPI que vem com esse objetivo. O governo se mostrou fraco e incapaz de impedir a CPI. Os governos, em geral, conseguem controlar a CPI, tem várias etapas para se fazer isso. Ele bloqueia conseguir as assinaturas, uma vez obtidas as assinaturas, ele consegue retirar algumas e a CPI não acontece. Se o pedido de CPI for lido em plenário, que é juridicamente suficiente, ali naquele momento para estabelecer a CPI, né, do ponto de vista regimental, ele consegue que alguns partidos não indiquem os membros da CPI, enfim, e consegue fazer com que a CPI morra, seja abortada antes propriamente de seu nascimento. Não é o caso dessa agora, né? Ela já avançou bastante, vai ficar difícil deter essa CPI. Isso mostra uma fraqueza grande do governo. Tá? Importante, uma CPI que ocorre no Senado com 11 titulares, né? Titulares, pessoas muito experientes. Se a gente pegar o MDB coloca um ex-governador, Eduardo Braga, na CPI do Amazonas. O Amazonas não tem representantes do Amazonas, né? Manaus é 50% do eleitorado do Amazonas. Eles tenderão a ser duros com o Bolsonaro por tudo que aconteceu em Manaus. Renan Calheiros, com experiência imensa, né, de presidente do Senado, imagina, Eduardo Braga, ex-governador de estado, Renan Calheiros, presidente várias vezes do Senado. Eu acho que uma coisa que nenhum governo quer é comprar briga com Renan Calheiros. São dois políticos super, hiper habilidosos, muito experientes, muito experimentados, que têm uma imensa capacidade, uma imensa astúcia política. Bom, além deles dois, você tem Humberto Costa, que já é senador há muito tempo, não tem a experiência de ex-governador, mas é um petista de alto calibre, um petista importante. Você tem no PSD Otto Alencar, senador pela Bahia, muito próximo de Jacques Wagner, também com extensa experiência política. E Omar Aziz, que foi governador do Amazonas, quer dizer, uma CPI de 11 pessoas, de 11 senadores, sendo 2 do Amazonas. Então, se a gente pegar só esses nomes, aí eu citei 5 dos 11, o estoque, né, o lastro de experiência política, né, e de capacidade política é absolutamente gigantesco. Aí somemos mais um, Tasso Gereissati, que também foi governador de São Paulo, tucano de alto calibre, também aí já vou no 6º nome, já tenho a maioria aí. Esses 6, nas principais coisas que tendem a ser ruins para o governo, eles irão votar juntos. Tá? Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Ciro Nogueira aparece, outro político muito treinado, muito experimentado, muito capaz, do Piauí, senador pelo PP do Piauí, o comandante efetivo do PP, né? Ele aparece como o comandante, né, no Nordeste, né? Ele aparece como sendo uma figura importante, mas ele tem, né, para mim não está claro, né, o que ele vai fazer na CPI. Ele vai botar panos quentes, pode sim jogar do lado do governo, vamos ver. Bom, você deve estar pensando, a CPI vai levar ao impeachment de Bolsonaro? Não necessariamente. Uma coisa não decorre da outra. As pessoas, olha, o Collor foi antecedido por uma CPI, Dilma não foi. Tá? Então, uma CPI não necessariamente leva ao impeachment. Tá? Você pode ter impeachment sem CPI, pode ter CPI sem impeachment. Isso não necessariamente vai acontecer. O governo Fernando Henrique foi vítima, na época ocorriam muito mais CPIs do que ocorrem hoje, foi vítima de inúmeras CPIs grandes e importantes e ele não sofreu impeachment. Então, a CPI não necessariamente leva ao impeachment. O que eu acho que essa CPI tem grande condição de fazer, eu acompanho, nunca mais o Datafolha fez uma pergunta que ele já fez 3 vezes, né? Se referindo às mortes, ele pergunta o seguinte: Bolsonaro é culpado pelas mortes na pandemia? Aí dá 3 opções. Ele é um dos responsáveis, ele é o principal responsável. São 3 opções, né? Ele sendo o principal responsável, na série, como eu disse, o Datafolha perguntou isso 3 vezes, na série dava ele em torno de 10% sendo o principal responsável. Tá? Talvez
talvez a CPI venha a contribuir para aumentar a associação entre os resultados da pandemia, do gerenciamento da pandemia, que são péssimos, catastróficos, horríveis, terríveis, lamentáveis, inclusive da economia, né? Porque tem toda essa coisa que a gente já sabe que a economia dos países que lidaram melhor, que enfrentaram melhor a pandemia, a economia se saiu melhor também, pega aí Nova Zelândia, Vietnã, Austrália, que são casos, a própria China. Tá? Então, a CPI pode ter essa capacidade a vir. Tá? Por quê? A CPI tende a ter mídia na Rede Globo, Jornal Nacional, e ela tende a associar Bolsonaro à crise. Bolsonaro é o responsável, Bolsonaro foi omisso, Bolsonaro não fez isso, o governo Bolsonaro não fez isso. Tende a associar mais a crise da pandemia a todos os resultados péssimos desse gerenciamento e talvez a economia também. Tá? Então, pode ser, caso depois da CPI, caso seja repetida essa pesquisa do Datafolha, esse percentual esteja maior em função da enorme mídia que a CPI vai ter. Ninguém gosta, a mídia não vai fazer cobertura positiva do governo. Não é o que atrai telespectadores, não é o que atrai leitores, não é o que atrai cliques de internet. Ela quer falar mal, né? E a CPI é um prato cheio para isso. Os senadores já vão fazer discurso na CPI, durante o desenrolar da CPI, já pensando no noticiário noturno, já pensando no noticiário em seus respectivos estados. Eles querem aparecer no noticiário como defensores do Estado. Imagina, 2 senadores do Amazonas dizendo que Bolsonaro foi responsável pela falta de oxigênio, Pazuello foi responsável pela falta de oxigênio em Manaus. E é isso que eles querem. Tá? E todos esses senadores de oposição. Então, é claro que pode ter um discurso ou outro defendendo o governo, dizendo que não foi tão assim, mas esse discurso não terá a mesma publicidade, não terá o mesmo efeito midiático que os discursos contra o governo. Tá? Então, a minha principal análise da CPI tem a ver com esse efeito midiático que a CPI tende a ter, né? Pode vir a ter, não, ela vai ter, né? A mídia vai cobrir ela dessa maneira. Se isso vai bater nas pesquisas, na percepção da população, é claro que depende de outros fatos políticos que vão acontecer concomitantemente. Vamos ver o que vai ocorrer. Mas a situação do governo Bolsonaro é muito ruim. A própria instalação, a composição, os indicados. O MDB, por exemplo, poderia ter indicado 2 senadores que fossem mais simpáticos ao governo. Só que o MDB indicou 2 senadores anti-Bolsonaro. O PSD, do ex-ministro Gilberto Kassab, poderia ter indicado 2 senadores mais simpáticos ao governo. Não quis. Indicou 2 senadores contrários ao governo, oposicionistas do governo. Então, a própria composição da CPI, né, a aprovação, as assinaturas, mais de 27 assinaturas, a formação, os membros da CPI, todos esses elementos, todas essas decisões, todos esses fatos, mostram a fraqueza do governo Bolsonaro dentro do Senado Federal. Fraco também na Câmara, não tem a menor dúvida. Eu diria, olha, o governo Bolsonaro hoje está pendurado por um fio. As pessoas dizem, olha, as instituições não funcionam. Então aí, elas poderiam derrubar o governo Bolsonaro. Por que elas não fazem? Porque Bolsonaro tem capacidade de reação. Vocês viram no aniversário de Bolsonaro, muita gente na rua, em diversas cidades do Brasil, comemorando o aniversário. Uma coisa é você se opor, criticar, atacar, e aí você tem respostas com uma ou outra manifestação aqui e acolá, tem respostas em grupos de WhatsApp, com fake news. Outra coisa é você dizer, vou derrubar Bolsonaro, vamos fazer um impeachment contra ele. Aí ele mobiliza toda essa tropa e coloca todo esse pessoal na rua. Por isso que eu acho que a CPI não necessariamente resulta no impeachment. Eu sempre trago aqui algo factual importante, muito relevante. Dilma só foi deposta, só sofreu impeachment depois de 12 meses consecutivos com avaliação ótimo e bom na casa dos 10%. Por quê? Porque isso desgasta o governo, isso tira apoio social do governo, apoio político, apoio empresarial, é um desgaste muito grande. Não é o caso de Bolsonaro. Não é trivial você retirar um governo capaz de mobilizar, Bolsonaro é capaz de mobilizar quando este governo está caindo, né? Eu sempre falava aqui nos meus vídeos, tem 30% de ótimo bom, tem 30% de ótimo bom. Agora não, tem 25% de ótimo bom, tem 25% de ótimo e bom, segura o impeachment.
e ainda mais com a tropa mobilizada como é a tropa de Bolsonaro. Tá? Isso daí pode até, né, levar à piora da pandemia. Né? Nesse caso aí, imagino que alguns não queiram isso, até pensando que seria uma eventual irresponsabilidade fazer algo desse tipo nesse momento. Mas a CPI é um elemento a mais, é algo importante para o desgaste do governo. A ver como irá se desenrolar. Será ruim para o governo, isso eu não tenho dúvida. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal.